Olá, meu nome é Diogo Dantas, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. Você vai ouvir agora uma pregação que tem por tema Bênçãos Escondidas. Ela vai te surpreender. Se gostar, deixe um comentário sobre o tema aqui embaixo. Clique em gostei, se inscreve no canal. Shalom no seu coração. João capítulo 1, versículo de número 45. Vamos lá. Felipe, na verdade não é Felipe, estou lendo errado, é Fi. Esse é com I. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Às vezes nós achamos que preconceito é uma coisa que dá no coração de quem não presta. Gente ruim é gente preconceituosa. Nós estamos livres disso, graças a Deus, somos cristãos, fomos chamados para amar as pessoas. Preconceito é uma coisa que não brota no nosso coração. Isso é um engano. Preconceito também brota na gente. E se fizermos um autoexame, vamos encontrar um monte de preconceito. Preconceito também brota em gente boa. Vou dizer mais, preconceito brota em gente de Deus, sincera, honesta, temente, que busca fazer a vontade de Deus. E preconceito realmente é uma coisa horrível, prejudica o outro, prejudica o próprio preconceituoso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu quero te alertar de que preconceitos podem e provavelmente existem dentro do seu coração. Aqui tem um cara elogiado por Jesus como sendo um verdadeiro israelita. Olha que coisa forte. Israel já era o povo de Deus. Israel já era o povo santo, a nação sacerdotal, a nação mais ética, que mais conhece as coisas de Deus em toda a terra. Mas dentre Israel, nem todo mundo era de fato um israelita verdadeiro, como dentro da igreja nem todo mundo é um crente verdadeiro. Mas esse cara chamado Natanael, que vai virar um apóstolo de Jesus, era israelita verdadeiro, cumpridor da lei, homem de Deus. E o elogio de Jesus ainda vai além. Ele fala além de israelita verdadeiro, cumpridor da lei, um cara crente de verdade. Nesse cara não tem dolo, não tem maldade, não tem engano. É um cara sincero de coração, um cara puro de coração. Mas isso não impede de ser preconceituoso. Filipe, seu amigo, achou Jesus antes dele e foi empolgado contar essa boa notícia para Natanael. Natanael, você não tem noção do que aconteceu, cara. Você não tem noção. Não, você não tem noção. Conta logo o que houve, rapaz. Você não sabe quem nós achamos. Quem?
o Messias, cara. Nós achamos o Messias. Eu estou amigo do Messias, cara, eu estou assim com o Messias. E aí, quem é o Messias? Rapaz, é Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, esse grande homem de Deus, olhou para Filipe e disse: o que? Rapaz, da onde? De Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É preconceituoso. Na cabeça dele, nada de bom pode vir daquela cidade, daquela aldeia. Em outras palavras, ele está dizendo que todo mundo naquela aldeia é sem importância, é desprezível, é ruim. Nada de bom pode vir de lá. Essa é a ideia que eu tenho daquela galera lá. Se vier de lá, não presta. Se vier de lá, é ruim. Eu não tenho interesse em conhecer esse Jesus. De onde ele é? De Nazaré? Então ele não presta. Essa é a ideia que eu tenho. Esse é meu conceito. Se vem de Nazaré, não serve. Se vem de lá, não presta. Esse não foi o único preconceito que sofreu Jesus. Ele sofreu vários preconceitos. Por exemplo, em Mateus 13:55, diziam assim, ó: esse cara aí não é o filho do carpinteiro? Outro preconceito. Porque ele estava pregando, se declarando o enviado de Deus. Alguns diziam que ele era o Messias, e o comentário era: como é que ele é Messias se ele é filho do carpinteiro? Filho do carpinteiro, de Nazaré, não, isso desqualifica. Gente, o preconceito ele é um problema por isso, porque ele rouba o valor de quem tem valor. Quem é a pessoa que pisou na terra melhor do que Jesus? Jesus é o melhor ser humano que já existiu na face da terra. Mas algumas pessoas não tinham interesse nele, porque os seus preconceitos impediam de ver esse valor. Achar que Nazaré não pode produzir nada de bom, ou que um filho de um carpinteiro não pode ser o Messias, fizeram com que muitas pessoas dissessem: eu não quero conta com esse cara, ele não tem nada de bom. Preconceito tira o valor de quem tem valor e impede o preconceituoso de também se relacionar com essa pessoa, de ser abençoado, porque existem bênçãos escondidas em gente que você às vezes acha que não vale nada. Mas o preconceito, a minha ideia sem maturidade, me afasta dela. O que é o preconceito? É isso, é um conceito mal formado, sem base, sem conhecimento suficiente, sem maturidade. É um conceito formado a partir de especulações, da minha vaidade. Eu acho, isso aí, eu bati o olho, eu já vi. Tive uma sensação de que é assim. Eu olhei de longe, olha, rapaz, isso aí eu conheço. Quando vem assim, eu conheço logo. Da onde é? De Nazaré? Eu conheço esse povo de lá, o povo ruim. É filho de quem? De carpinteiro. Carpinteiro hoje seria um marceneiro, né? Marceneiro tudo enrolado. Não presta. Pensa um povo enrolado. Hein, Paulinho? A gente sabe do que a gente está falando, né? Pensa um povo enrolado. Não presta. Filho de quem? Zé Carpinteiro de Nazaré? Muitos não queriam Jesus pelo seu conceito imaturo. E além de imaturo, o preconceito ele é irresponsável, porque eu decido sobre as pessoas com base no meu preconceito às vezes, e eu pego esse conceito imaturo e ainda imito para outros, e falo como se fosse verdade. Pego as minhas ideias mal concebidas, as minhas ideias frouxas, tronchas, e vou vendendo. Eu imagino o Filipe pregando, Filipe falando empolgado de Jesus, e Natanael: rapaz, que maluquice, rapaz, é de Nazaré.
Ele é de Nazaré. Ou seja, você vai desfazendo, vai mentindo para outras pessoas, vai prejudicando, vai roubando oportunidade das pessoas por causa das suas ideias mal concebidas, preconcebidas, feitas de forma imatura, antes da hora. Aí olhamos para o rico, e há quem tenha preconceito de rico, preconceito de pobre. O rico, ele é ladrão, é corrupto. Esse cara está rico porque roubou muita gente. O pobre é preguiçoso. O favelado é marginal. Esse cara é ladrão, rouba, com certeza. Favelado, ele está no meio da droga. O tatuado é um banda voô. Mãe solteira, isso é um piriguete. E você vai formulando suas ideias, seus pré-julgamentos. Quanta gente não pensa que nós, crentes evangélicos, somos todos alienados, abestalhados, bocós, que não pensam, que não têm cérebro? Esse é o pré-julgamento. É do candomblé, você é um macumbeiro, isso quer matar as pessoas. Você faz macumba para matar as pessoas, isso aí para matar todo mundo. E tem gente maravilhosa lá, de coração bom, nada a ver com isso. Então a gente vai criando conceitos com base em coisas que a gente não conhece, que a gente não experimentou, que a gente não foi lá, a gente não percebeu. E vamos ferindo, segregando, machucando e, repito, perdendo nós mesmos muitas bênçãos. O que é o preconceito? O preconceito, gente, ele é fruto de um olhar superficial de alguém que é tão vaidoso que ele não quer se aprofundar, mas ele quer falar, ele quer opinar, ele quer decidir. Ele acha que ele pode dar uma olhadinha sem dizer: eu já sei. Eu lembro de Samuel, outro homem de Deus, está entrando numa casa onde tem uma vítima de preconceito, Davi. Quando Samuel chegou lá e disse a Jessé que um dos filhos seria o novo rei, Jessé reuniu 7 filhos, mas o 8º ele nem trouxe, porque no preconceito dele, Davi nunca seria rei. Preconceito rouba a oportunidade. Preconceito afasta, segrega. Davi não tem nem a chance de participar do banquete, de ser visto pelo profeta, porque no preconceito do seu pai, ele nunca seria rei. Então Samuel chega ali e se espera que um homem de Deus acabe com o preconceito. Mas quem disse? O homem de Deus vem também cheio dos seus próprios preconceitos. Samuel é um homem tão santo que não tem um pecado pessoal dele mencionado na Bíblia, não tem um. E ele chega naquela casa preconceituosa, mas ele também tem preconceito. O preconceito dele é até positivo. Ele faz um bom julgamento inicial, quando ele vê Eliabe bonitão, forte, ele fala: rapaz, certamente, né? Esse é o ungido do Senhor. Certamente, 1 Samuel 16, né? Certamente esse homem é o ungido de Deus, julgando pela aparência. E aí Deus, que é o grande quebrador de preconceitos, Deus que encarnou num homem pobre, que nasceu na manjedoura, que cresceu em Nazaré e que morreu numa cruz como maldito, esse Deus que quebra preconceitos, falou no coração do profeta também preconceituoso, o profeta que acha que para ser rei tem que ser bonito, forte, e lógico, se ele acha que para ser rei tem que ser bonito e forte, ele descarta quem é pequeno e feio. Se é pequeno e feio não serve para nada, rei é bonito e forte. Então Deus fala com o profeta: Samuel, não olhe para a aparência, cara. Vocês, homens, têm essa mania de julgar pelo estereótipo. Eu não vejo assim. Eu olho para o coração. E quando Deus está falando isso, Ele não está dizendo assim para você: não é isso mesmo, continuem olhando para a aparência que eu continuo olhando para o coração. Não, é o seguinte: amadureçam, homens. Antes de formar um conceito, se aprofundem, conheçam as pessoas, tentem encontrar um pouco mais do coração delas, do que há dentro delas. Cheguem mais perto,
Amadureçam. E é essa a forma, gente, de derrotar o preconceito. Filipe foi muito sábio. Quando Natanael falou para ele assim: existe alguma coisa boa em Nazaré? Pode alguém bom vir de Nazaré? Filipe não entrou num debate teológico sobre vir alguém bom de Nazaré. Não discutiu, não, Nazaré também pode. Não. Sabe o que Filipe fez? Ô Natanael, quer acabar com esse preconceito? Com duas palavras simples, três palavras na verdade, né? A preposição também é, né? 3, vem e vê. Vem e vê. Você quer ter um conceito maduro? Para de especular. Para de emitir opiniões sobre coisas que você não sabe, que você vê de longe. Ideias mal concebidas. Chega perto e vem experimentar. Vai lá conhecer. Vai lá aprofundar. Vai lá examinar. Aprofunda. Se relaciona. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ô Natanael, vamos lá ver ele? Vamos lá conhecer ele? Toca no seu irmão e diga: irmão, vai ver, meu irmão. Vai ver. Senta com ele. Senta com ela. Busca conhecer. Quando eu bati o olho, que eu vi de longe, misericórdia, eu vi logo, está repreendido no sangue de Jesus. Porque hoje tem uma mistura assim, né? Meio católico, meio crente, né? Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Vem ver. Senta. Conversa. Você traz daquele estereótipo que você pensa que está Satanás, está Jesus ali dentro. Deus está ali. E quando Natanael foi e vê, surpreendeu. Era Jesus, era o Messias, era o Filho de Deus. Eu não estou dizendo que sempre que você for ver vai ser positivo, não, às vezes é negativo também. Às vezes você vai e vê e forma um conceito negativo sobre algo ou alguém. Agora só te falo uma coisa: não generalize. Não pegue sua experiência pessoal com algo ou com alguém e defina todo um grupo por ela. Rapaz, eu fui em Fortaleza, me assaltaram. Ô povo ladrão, cearense não presta. Não é verdade? Quantas pessoas duvidam? Eu sofro isso o tempo todo. É pastor, é? Misericórdia. Vou guardar logo a minha carteira aqui. Onde eu vou? Quantas vezes? O cara tem uma experiência com uma pessoa e define todo um grupo. E generaliza. Homem não presta. Todo esse grupo é assim. E vamos generalizando e generalizando e deixando de ver o valor que há nas pessoas. E a pior coisa, gente, do preconceito é quando esse preconceito ele entra na própria vítima. Já viu essa doença? Às vezes a vítima do preconceito fica também preconceituosa. Você nunca viu isso, não? Tem mulher que é machista, por exemplo. Ela é machista. Tem negro que é racista. Eu lembro, eu estava em Vitória da Conquista e tinha um homem negro conversando com outro homem. Ele falou assim: não gosto de Salvador. Mas por quê? Só tem preto. Eu fiz assim: peraí, eu acho que esse rapaz é negro. O pobre que não confia em pobre. Não é verdade? Sim. Judeu antissemita, gay homofóbico, pastor está defendendo a homossexualidade. Homossexualidade é pecado. Inclusive vai ser o tema da próxima semana, eu acredito. A gente vai aprofundar isso aí. É pecado. Mas homofobia, detestar pessoas, também é pecado. A gente detesta o pecado, não a pessoa. A gente ama as pessoas. Homofobia também é pecado. Tem até crente que não gosta de crente. Tem.
Às vezes eu encontro uns empresários crentes, eu não contrato crente, crente não presta. Mas você é o quê, meu filho? Tanto crente maravilhoso aí, rapaz, que trabalha bem, inclusive trabalha bem porque ele quer honrar Deus além do patrão da empresa. É a mesma época que você não achou ainda, mas tem um monte. Então a pessoa, ela mas também ela começa a ficar preconceituosa. É a doença do preconceito que vai entrando na cabeça, vai dominando as mentes. E deixa eu lhe falar uma coisa importante. Você vai ver, e isso cura, você vai sentar, vai conversar, e você vai ver valor em pessoas que você nem imagina. E eu te digo uma coisa, conte com Deus nesse processo. Antes de definir, antes de tomar uma atitude, uma decisão, formar um conceito sobre algo ou alguém, ore. Peça graça a Deus. Eu tenho feito muito isso, sabia? Antigamente eu confiava muito na minha capacidade de discernir as pessoas. Eu confiava muito nisso. Eu confesso a você, eu me achava muito bom disso. Já discerni ele todo. Isso aí, quando ele vem com o milho, eu estou com o bolo pronto, né? Negócio, né? Quando ele vem, eu sou esperto. Eu me achava o grande psicólogo social. Então eu comecei a cometer erros. Eu batia num ponto, isso aqui é isso aqui, ó, vai dar isso aqui, ó. Essa pessoa aqui, quando eu via, rapaz, errei. Conte com Deus para esse processo. Não confie em você mesmo, não. Por mais maduro que você seja, você erra também. Atos capítulo 1 apresentam 2 candidatos para substituir Judas. Já falei muito disso aqui. O primeiro, José Barsabás, o Justo. O cara tem nome, tem sobrenome, tem codinome, o Justo. José Barsabás, o Justo. O segundo, irmão Matias. E aí, quem Deus quer, quem é o melhor, pelo olhar humano, José Barsabás, o Justo. O que é que os apóstolos fazem? Pedro liderando, Pedro agora já sábio, mais sábio na vida, né? Antes era mais tolo, agora está mais sábio. Pedro lidera a oração, eles oram assim, falando: Senhor, Tu que conheces os corações, que sabe o que nós não sabemos, nos mostra quem tens escolhido. E Deus mostrou que era Matias. Antes de formar conceitos sobre as pessoas, coloca diante de Deus, ora, pede discernimento ao Senhor. Ele vai te ajudar a discernir as situações, não com impressões superficiais, como Samuel, o profeta cheio de Deus, teve. Você pode ter também, mas com a graça de Deus, com o olhar de Cristo, com o amor de Deus. Eu quero encerrar essa reflexão, ela é bem breve hoje, com a parte mais importante. Nesse valor que as pessoas têm, que os preconceitos nos fazem, não nos permitem chegar, existe mistérios de Deus. Em toda a Bíblia você sabe que Deus gosta de esconder os tesouros e as bênçãos dele através de desafios aos nossos preconceitos. E se nós conseguirmos vencê-los, talvez encontremos as bênçãos mais preciosas que Deus tem para nós. Por exemplo, Natanael encontrou o Messias, porque venceu o seu preconceito. Pode vir algum de Nazaré? Vem ver, rapaz. Ele foi ver, quando ele chegou lá, Jesus disse para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ele disse: uau, o cara revela, o cara conhece a minha vida. Esse negócio de debaixo da figueira, não sei o que quer dizer. Alguma coisa da vida de Natanael que Jesus entendeu e discerniu e revelou. Uau, tu és o Filho de Deus. Eu quase perdi o Filho de Deus por causa do meu preconceito. Quando você vence o preconceito, há uma bênção escondida, há uma revelação. 1 Coríntios, a partir do versículo 27, capítulo 27, Paulo fala assim, ó: Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as coisas desprezíveis, ou seja, você despreza, você acha que não tem valor, e Deus diz: eu estou nesse negócio aí, ó. Eu estou escondido ali, há uma bênção escondida ali, naquilo que você pensa, no seu preconceito que não tem valor. Davi é um homem segundo o coração de Deus, por coisas como essa que eu vou falar aqui. Olha que coisa interessante.
1 Samuel capítulo 30 mostra que Davi era o prefeito, o administrador da cidade filisteia de Ziclag. Ziclag. O rei Aquis deu para ele essa cidade. E um dia ele saiu com os homens da cidade para guerrear, ele liderava um pequeno exército. Enquanto ele saiu, vieram amalequitas e atacaram a cidade, levaram os bens da cidade, as mulheres e as crianças como reféns. Davi volta, está uma choradeira, um desespero, o próprio Davi está chorando, porque 2 mulheres dele foram levadas também com as crianças, está um desespero. Davi ora ao Senhor e sai para tentar achar os amalequitas, mas ele não tem ideia para onde eles foram. Então os homens de Davi encontram um homem semi-morto caído no deserto. Davi nem sabe quem é. Davi está angustiado, está com pressa, Davi está nervoso, Davi não tem tempo. Dá para ver pela aparência que não é um judeu, não é um irmão de fé. Larga esse homem aí, deixa ele morrer. Não, Davi não é assim. Davi pega aquele homem, dá água, dá pão. Davi dá figo e passas para um homem que ele não conhece. E figo e passa é alimento caro e nobre, é remédio natural. Davi deixa o homem descansar, ele recupera as forças. E depois Davi gentilmente pergunta a ele: quem você é? De onde você vem? Então o homem fala que ele é egípcio e que era escravo de uma amalequita, mas ficou doente há 3 dias atrás, e o senhor dele descartou ele para morrer. Observe, o senhor dele descartou, mas Davi viu o valor e cuidou dele. Davi fala: você era escravo de quem? Dos amalequitas? Ele fala sim, e mais, agora começa a contar mais. Nós atacamos Judá, atacamos Ziclag. Esses dias diz: você atacou Ziclag? Sim. Olha aí, Davi pergunta assim: você, olha, Davi poderia obrigá-lo, né, a ajudar. Davi pergunta, Davi pede: você poderia nos guiar até os amalequitas? E o homem fala: sim, posso, mas por favor, me jure que você não vai me matar depois, nem vai me entregar o meu senhor de volta. Não conhecia o coração de Davi, mas Davi cuidou daquele homem, e aquele homem foi fundamental para ele achar os amalequitas, achar as mulheres, achar as crianças, ter uma grande vitória, trazer tudo de volta, graças a Deus. Naquele homem desprezível, descartado, o próprio Senhor que pagou, que comprou o escravo, que tinha aquela posse, um escravo custa caro, o próprio Senhor descartou. Davi vai e vê valor no lixo social. Naquilo que aparentemente era lixo social, Davi investiu o melhor que ele tinha. Ninguém pega comida de exército e dá para um moribundo. Davi fez isso, gente. Nem sabia quem era. Não é que Davi sabia que o cara ia ajudar ele, não. Eu não estou mandando você tratar bem as pessoas e quebrar preconceitos, porque atrás vai ter bênçãos escondidas. Não é isso, não. Faça isso, porque é nossa missão, como pregamos no último culto de domingo de manhã aqui, e está no canal do YouTube, é nossa missão amar como Jesus. É mandamento de Deus amar primeiro, quebrar barreiras, tomar a dianteira no que diz respeito a amar as pessoas. É mandamento de Deus, e o mandamento traz bênção. Davi não fez aquilo porque sabia que ele nem sabia quem aquele homem era. Davi fez por misericórdia. Davi fez porque ele valorizava cada ser humano. Ele via valor nas pessoas. E você? Você vê valor nas pessoas? Em cada ser humano, ainda que elas sejam tão diferentes das suas ideias preconcebidas do que é bom, do que é correto, do que é santo, do que é louvável, você consegue ver o valor? E Davi viu o valor naquele homem morto, e quando alimentou, foi a peça-chave para ele ter uma grande vitória. E é assim que costuma acontecer. Ouça isso. Eu não tenho que te dar estímulo para ele de ser preconceituoso, não, porque preconceito é pecado. Só você ler Tiago capítulo 2, Tiago fala sobre isso. Tiago arrebenta com o preconceituoso na igreja. Preconceito é pecado. Mas eu quero te falar, meu amado, que muitas vezes você está perdendo coisas preciosíssimas no seu preconceito. Pessoas chaves, que vão ser canais de bênção que você não tem ideia na sua vida, por causa de preconceitos. Eu vou encerrar
dizendo que Jesus, em Mateus 25, disse que naquele grande dia ele vai separar justos e injustos. Colocará os justos à direita, injustos à esquerda, e ele vai dizer aos injustos: olha, infelizmente eu tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, nu, não me vestisse, estava preso, você não foi me ver, nem doente, estrangeiro, você não me hospedou, infelizmente, cai fora, para longe de mim, para o inferno, malditos. E eles dirão: mas Jesus, nós vimos o Senhor? Nunca, se fosse o Senhor, te ajudava. E você falou: quando vocês não fizeram a um daqueles desprezíveis aos vossos olhos. Isso é pequenino, é desprezível ao seu olho. Quando você não fez, quando você não amou, quando você não quebrou seu preconceito para ir lá ajudar aquele que você achava que não valia nada. Porque se fosse eu, você ajudava, né? Claro, o Senhor ajudaria, porque o Senhor é o Messias. Aleluia, eu amo Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Aquele cara ali é horrível. Não sei porque está aqui na igreja, misericórdia, ó, todo esquisito, você não é crente não, mas Jesus é lindo, 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 lindo é. Aquela piriguete aqui na igreja, né? Misericórdia, sai daqui, piriguete. Mas Jesus é lindo, lindo, lindo. A gente pensa que é assim. Se fosse o Senhor, eu tinha amado. Se fosse o Senhor, eu tinha ajudado. Porque o Senhor, nunca viu o Senhor passando fome, nunca viu o Senhor passando sede, nunca viu o Senhor. E o Senhor fala: rapaz, eu estava escondido atrás das pessoas que você tem preconceito, Zé Mané. Era eu ali preso. Gente, quem está preso? Um malfeitor. Era eu preso e você achou que eu não tinha valor nenhum. Você dizia: você mata o bandido, desgraçado, morre. Era eu doente. Era eu com fome. Era eu nu. Ah, se está mendigando nu é porque isso é um preguiçoso. Mendigo é preguiçoso. Você achou que era um sem valor, mas era eu ali escondido. E vai dizer para os justos a mesma coisa: justos, entrem no gozo do seu Senhor, porque eu tive com fome, com sede, com frio, doente, preso, e você me ajudou. Senhor, nunca fizemos isso pelo Senhor. Fizeram sim, sem nem saber. Mas quando vocês quebraram barreiras para amar, vocês me amaram. Agora toma a bênção, receba a bênção, recebe a bênção aqui. Tem bênçãos escondidas para quem vence preconceito. Em 99, eu tinha 12 anos, me marcou quando a Rede Globo produziu uma minissérie bem curta, de 3 episódios apenas, se eu não me engano, chamado O Alto da Compadecida, que era uma peça de Ariano Suassuna. Pastor vai falar de Rede Globo, vai falar mal. Olha o seu preconceito. Tudo que a Rede Globo faz não presta? Não, tem coisa boa também. Então, na minha opinião, para mim, a Alta Compadecida é uma das coisas mais legais que eu já vi na televisão brasileira. Além de ser muito divertido, ela permitia reflexões importantíssimas, como essa aqui. Vou dar um spoiler, mas também já tem quase 20 anos, né? Quem não assistiu, pela paciência. Vou contar o final. E no final da trama, os protagonistas, Chicó e João Grilo, acompanhados pela mocinha também, que virou filme depois, né? Depois resumiram e virou um filme, mas a minissérie é o mais legal, que é mais completa. Eles estão saindo, os 3, Rosinha, João Grilo e Chicó. Tão pobres, quebrados, lutaram toda a trama para ficar rico, não conseguiram, mas estão felizes, porque depois de tanta reviravolta estão vivos ainda, quase morreram, mas morreram até, é uma confusão, depois veja lá. Eles estão vivos, mas tudo que eles têm é um pedaço de pão, e estão caminhando pelas estradas do sertão, por isso que eu também gosto, minha alma é bem sertaneja. Aí estão andando pelo sertão, com pedaço de pão, e aparece um mendigo. O mendigo olha para eles e pergunta assim: ei, tem alguma coisa para me dar aí? Aí João Grilo, naquele jeitão dele, fala: não, tem não, que só tem aqui para a gente mesmo, você está louco? Mais um para comer esse pão aqui? Não dá não. Aí Rosinha fala: não, João Grilo, ó, a gente tem 20 anos, eu lembro de tudo. Não, eu assisti também 10 mil vezes. Não, tem sim, venha cá, toma aqui. E parte um pedação do pão e dá para o mendigo. E João Grilo fica: Rosinha, sem jeito, não sei o que. Lembra? E Rosinha fala: não, João Grilo, não faz isso, rapaz, porque Jesus às vezes
ele se disfarça de mendigo para poder testar as pessoas. Aí João Grilo, no preconceito dele, fala assim: ah, mas esse aí não era Jesus não. E Chico fala: por que, João Grilo? Jesus pretinho assim? Porque o ator era negro. Então ele propõe reflexões interessantes. Era Jesus escondido no pobre, era Jesus escondido no negro, era Jesus escondido no mendigo. Eu não estou dizendo que você vai sair aí na rua e Jesus está aí escondido no mendigo. Não estou dizendo isso. Dizendo que Deus se revela nessas situações onde nós quebramos os nossos preconceitos. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 1, diz assim: não deixem o amor fraternal. Versículo 2, não esqueçam a hospitalidade, porque por elas alguns hospedaram anjos sem saber. E essa aí é uma clara menção a Abraão e a Ló. Quando Deus ia destruir Sodoma, ele antes passou nos carvalhais de Manre para visitar Abraão. Abraão não sabia nem quem era, viu 3 homens estrangeiros chegando, falou: olha, é visitante, está cansado, está com fome, correu e preparou comida para os 3. Depois viu que era Deus e 2 anjos para abençoar a vida dele. E aí 2 anjos vão para Sodoma para verificar, para dar uma chance àquele povo, para ver se de fato aquele povo era tão mau como chegava aos olhos de Deus. E os anjos chegam lá, e aí a cidade, xenofóbica em peso. Todo mundo odeia estrangeiro. Todo mundo acha que estrangeiro é gente que vem para tirar o emprego, tirar o trabalho do cidadão em Sodoma, que é gente que não presta, que vem bagunçar. A cidade, gente, vocês pensam que eles chegam em Sodoma e eles vão ser atacados porque Sodoma era tipo assim, um monte de homossexual com a libido lá em cima, que não pode ver homem? Não é isso não, gente. Havia sim lá a homossexualidade, mas não é porque 2 homens novos, eu não aguento, vamos lá estuprar eles. Não é isso não. É porque eles são xenofóbicos. Eles odeiam o estrangeiro. O estrangeiro tem que morrer, tem que ir embora. A gente vai tratar mal aqui para nem vir mais aqui na nossa cidade. É uma cidade muito boa para entrar estrangeiro aqui. E quando entrou 2 estrangeiros, todo mundo para cima deles, para violentar, para matar, para fazer mal. Ló nem sabia quem era. Ló disse: não, tem valor, vem para dentro da minha casa, vem dentro da minha casa. E quem eram? 2 anjos, que proporcionaram salvação para Ló e para toda a sua família. E todos os preconceituosos morreram no fogo e enxofre. Vença o preconceito. Vão ter bênçãos escondidas atrás disso. Você crê nisso? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Às vezes você vem para a igreja pensando: eu queria ouvir uma palavra que mudasse a minha vida. Eu não queria ficar ouvindo essas coisas, posso ficar falando de preconceito. Esse pastor está muito estranho. Outro dia ele pregou sobre cuidar de bicho. Mas essas coisas mudam a sua vida, meu amado. Se você não evoluir, não se tornar uma pessoa melhor, não conte também com bênçãos maiores de Deus, não. A bênção do Senhor, ela quer alcançar o coração transformado, o coração que ama, quem sabe vencendo as barreiras que te afastam das pessoas. Você vai viver experiências muito lindas, que uma palavra de vitória não te permitiriam viver, né? Então vamos orar por isso agora. Diga: Senhor, onde estão os meus preconceitos? O que é que eu preconcebi na minha mente que está me afastando, que me faz não ver valor no outro? Que eu possa ter coragem de ir e ver, que eu possa ter coragem de ir e examinar, e me relacionar. E aí sim, como Natanael foi, ter um conceito maduro. Quantos perderam Jesus por preconceito? Quantos perderam Jesus porque achavam que Nazaré não podia dar nada de bom, que o filho do carpinteiro não podia dar nada de bom, que ele comia demais, bebia, que ele estava com os pecadores, então deve ser um homem muito ruim. Mas quem chegou perto, quem foi ver, recebeu a graça do Filho de Deus.
Pai querido e amado, santo e eterno Tu és, maravilhoso é o Teu santo nome. Eu te peço em nome de Jesus, Teu Filho, nos livra desse olhar superficial, nos livra desse olhar, Senhor, tolo, vaidoso, esse olhar que faz a gente enquadrar as pessoas na nossa mente pequena e não permitir que as pessoas expandam a nossa visão. Que nós paremos de ter conceitos prévios, imaturos, mal formados. Paremos, Senhor, de divulgar esses conceitos e temos coragem de chegar perto para conhecer, para ver o valor que há em cada ser humano, para permitir que ele tenha oportunidade, que ele tenha acesso. Nos livra de fazer como Jessé, que tirou de Davi a oportunidade de estar no jantar, porque achava que nunca aquele pequenino poderia ser um rei. Às vezes, Senhor, nós somos como Samuel, homens de Deus, mulheres de Deus, mas em nosso coração há uma ideia preconcebida de que o rei é grande e forte. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amadurece a nossa visão, amplia os nossos horizontes, nos ajuda a ver com graça, revela para nós o que nós não conseguimos enxergar, modifica-nos, transforma-nos, para que possamos ter um olhar segundo o Senhor, profundo, maduro. Oh Pai, eu sei que muitas bênçãos estarão escondidas aí, como o egípcio que guiou Davi à vitória, como os anjos que salvaram Ló e a sua família. Muitas bênçãos estarão escondidas quando nós quebrarmos os preconceitos. Como levantarmos para ir e ver, encontraremos a graça do Filho de Deus, que se revela no caído, no desprezado, nas coisas loucas desse mundo que confundem as sábias, nas desprezíveis e nas que não são, que às vezes abatem as que são. Nos ajuda, Pai, a amar de maneira ampla, profunda, em nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz amém e graças a Deus.